Minha diretoria, vamos lá, vou falar finalmente sobre o caso Robinho, vou tentar usar o português mais claro possível para que vocês compreendam o que eu quero dizer e por que até agora eu não defendi e nem acusei o Robinho e entrevistei a Marisa, a advogada dele, fiz um vídeo avisando o que aconteceria em relação à mídia, porque eu sabia que os meus colegas agiriam dessa maneira, não estou nem entrando no mérito se eles estão certos ou errados, mas eu sabia o que ia acontecer com o Santos se contratasse. E agora, finalmente, eu vou dizer o que eu acho e por que eu estou agindo dessa maneira. É delicado, tá? Mas eu vou tentar ser aquilo que eu sempre fui, que é transparente com as coisas do jeito que eu falo no meu dia a dia, eu vou falar com vocês dessa mesma maneira. O assunto é foda, delicado pra caralho, todo mundo aqui tem mãe, irmã, mulher, namorada, amiga, filha. Então não tem nenhuma pessoa aqui, imagino eu, me assistindo, muito menos eu, que não ache um absurdo e que não seja engajado na ideia de que isso tem que acabar. Que o estupro é um absurdo, é o crime mais absurdo que existe no mundo. Nem bandido aceita estupro, ou seja, é abominável por todas as pessoas, é abominável e a gente não tem que ficar entrando no mérito se você gosta, pelo amor de Deus, esse não é um tema para isso. Então está estipulado que todos odeiam o estupro e que todos são contra o estupro. Por que algumas pessoas estão espancando o Robinho e outras pessoas estão esperando a decisão sobre o Robinho? Eu vou dizer para vocês que é muito mais por uma questão de relacionamento com o jogador de futebol. Ou seja, tem muito jornalista que está batendo muito forte no Robinho, que você olha e você sabe que esse cara não senta num bar para conversar com o jogador, você sabe que esse cara não pergunta, você sabe que esse cara é aquele cara que se você der meia informação para ele publica. É o jornalista. E existe a galera que entende futebol como entretenimento. Esse cara sou eu. Esse cara é o Ale Oliveira. Esses caras são outras pessoas que participam do futebol, mas que não necessariamente estão atrás de um furo de reportagem para dar uma... Não é isso. Nós não vivemos disso. Outras pessoas sim, eu não estou entrando no mérito de quem está certo ou está errado, ok? Só que a relação com os jogadores, com o futebol, com os técnicos, ele é diferente. Porque quando o cara me conta, vê que eu sei 5, 6 coisas e não publiquei nenhuma, eu passo a ser um cara que esse cara pode me contar as coisas. Porque ele sabe que eu não estou ali no papel de repórter. Eu não estou naquele papel de que vou pegar a informação e distribuir. Quem está fazendo isso é o repórter, é o jornalista, é o cara que... Eu estou na outra função, eu estou na função de entretenimento. Não me importa o que você tem para me contar se não for relevante a notícia. Não tem problema. Eu jamais faria, por exemplo, vou dar um exemplo para vocês simples. A história do drone na final do Grêmio. Eu jamais causaria um tumulto no Grêmio na final da Libertadores da América contra o Lanús, para dizer que o Renato Gaúcho estava usando um drone para espiar o adversário. Nunca que eu ia fazer isso. Né? O pessoal da ESPN fez. Entendeu? Essa é a diferença. Alguns tratam isso como jornalismo acima de tudo e outros tratam como entretenimento e tem outras prioridades. A minha prioridade era que o Grêmio fosse campeão da Libertadores. Depois a gente falava do drone e até daria risada disso, porque não tem nada de absurdo em cima disso. Bom, enfim, voltando. Caso Robinho. Essas pessoas mais próximas a essa realidade ouvem e acompanham do jogador de futebol todo santo dia uma realidade que não necessariamente chega na imprensa e muitas vezes não chega nem no pessoal do jornalismo lá em cima, dos estúdios e tal. A realidade é, no futebol, esse negócio não funciona exatamente igual funciona na sociedade comum. Se você chegar para mim aqui agora e falar, Rica, Mariazinha foi ali na esquina agora e falou que o Joãozinho assediou ela na padaria, muito provavelmente eu vou partir do princípio que o Joãozinho assediou a Maria. Eu vou... Porque é assim que funciona no mundo, infelizmente. O mundo é machista, tem uma série de pessoas que não têm a menor noção de respeito, etc., e tratam mulheres dessa maneira. Então, talvez eu parta desse princípio e vá para cima do Joãozinho já achando que ele é culpado. No futebol, a minha reação e a de muita gente é exatamente o inverso. Por que os jogadores de futebol não estão se repudiando a contratação do Robinho? Por que os jogadores de futebol não estão nem prestando apoio, nem estão batendo? Por que algumas pessoas do meio do futebol, como eu e alguns outros que vocês estão vendo, estão quietas? Porque nós sabemos que, na realidade, isso faz parte do dia a dia do futebol. Isso que está acontecendo com o Robinho, claro que tomou proporções maiores, mas isso é parte do dia a dia. Isso não é um acaso. Não é uma coisa que acontece uma vez em nunca. É uma coisa que acontece toda semana. Que é o quê? Uma mulher, que eu não sei qual é a procedência, que eu não estou entrando no mérito da menina do Robinho, tá? Eu não conheço ela, que vai lá e chega pro jogador de futebol e fala, irmão, olha só, tá aqui, ó, a foto aqui da minha bunda marcada. Ele fala, mas o que é isso? Fala, então, a gente não transou ontem? Então, isso aqui é a foto de você me machucou. Às vezes o cara deu um tapa nela porque ela pediu, às vezes o cara não deu e ela fez sozinha, às vezes o cara pode ter batido mais forte mesmo. Fato é que essa chantagem dificilmente vai para uma questão de, ó, eu vou te acusar porque isso aqui me atingiu. Não. Quanto você me dá para isso aqui não vazar? Como é que a gente acerta? Eu quero 100 mil, eu quero 200 mil.
Eu destruo seu casamento ou destruo tua imagem. Escolhe. Gente, isso é absolutamente comum. Aí você vai falar assim, mas como assim? Cara, você está vivendo... Nós estamos falando de um meio onde, ao contrário de qualquer outro setor da sociedade, existe uma característica muito própria, que são jogadores de futebol que são pouco instruídos em sua maioria, que não tem uma puta base familiar em sua maioria, não estou falando todos, tá? Que tem uma puta de uma saúde, que são atletas, ganham muito dinheiro e querem fazer merda. E muitos deles são casados, muitos deles têm namorada, etc. Eles querem fazer merda. Como qualquer pessoa da idade, eles são jovens e eles querem fazer merda. Eles têm uma condição que jovem nenhum e nenhuma outra carreira tem. Então, eles não têm exatamente a noção do que está acontecendo em volta deles. Imagina você, um moleque de 22, 23 anos, de repente você sai ele de uma condição mais precária e todas as mulheres do mundo passam a olhar para você, querer dar para você e falar, cara, tem mulher aqui que eu nunca nem vi na minha vida, essa mulher quer dar para mim. Esses caras surtam. Só que aí tem um porém. Da mesma maneira que esses caras não sabem o que fazer com isso, elas, e quando eu digo elas, não estou falando mulheres, estou falando piranhas, filhas da puta, que tentam tirar dinheiro dos outros, porque se existem homem filho da puta no mundo, também existe mulher filha da puta, né? Essas mulheres olham para isso como o alvo mais fácil do planeta. É mais fácil pegar um cara desse para ramar um dinheiro do que casar com um velho e ficar aguentando o cara 10, 15 anos. É mais fácil dar um golpe num cara desse. Então é absolutamente rotina esse tipo de coisa acontecer, da mulher transar com um jogador de futebol, pedir pro cara bater nela na cama, o cara tá ali no meio do negócio, dá um tapinha aqui e ali, do jeito que a mulher pediu, ela sai feliz, beijinho na boca, no dia seguinte, de manhã, pá, WhatsApp, tá aqui, ó, polícia ou a tua mulher, escolhe. Quero 100 mil. É absolutamente comum, gente. Infelizmente, isso acontece o tempo inteiro. Não é uma coisa assim que, eu estou revelando, não, é o tempo inteiro. Como nos casos de acusação de estupro ou de assédio que aconteceu até hoje com jogadores de futebol e pessoas envolvidas no futebol, normalmente pessoas muito ricas, cara, a enorme maioria dos casos gerou absolvição, terminou em absolvição. Por quê? Porque é mentira. Porque é alguém tentando ganhar dinheiro em cima. Então, nós temos uma verdade na sociedade e outra diferente no futebol. Dentro do futebol, estatisticamente, normalmente é mentira. Não é que normalmente o cara estuprou a menina. Isso na sociedade, sim. Mas no futebol, normalmente o cara é a vítima de alguém tentando tirar dinheiro dele. Como a gente que está nesse meio toda hora está vendo isso, está acompanhando, está assistindo e tal, repare que o meio do futebol, do campo, da galera que está junta, que não está batendo. Por quê? Porque a gente sabe que funciona assim. A gente está olhando e falando, vamos esperar. Não vamos defender o Robinho, não vamos esperar. Porque normalmente isso acaba de outro jeito. A história é mal contada, é sempre mal contada. É muito mais fácil você ter nessa história um final favorável ao acusado do que a quem está acusando. Ao contrário da vida real. Então, como nós estamos falando de um mundinho desse tamanho, de um mundinho muito particular, onde os homens têm uma vida completamente anormal do que a vida dos outros homens, e que as mulheres mais oportunistas e sem vergonhas do mundo vão exatamente para esse mundinho para tentar tirar o dinheiro mais fácil, nós estamos falando de um cenário, cara, onde a gente não tem clareza no que a gente está assistindo. Então, entre condenar alguém à eterna imagem de estuprador, que é o crime mais sujo que existe, que é o crime que nem a bandidagem permite. Você sabe que existe um código entre os próprios bandidos. Se chegar na cadeia como estuprador, você está fudido. Porque nem eles aceitam isso. Entre arregaçar eternamente a imagem de um cara que está ainda no processo ali de... né? E esperar, eu sou da turma do que vai esperar. Não vou defender, mas também não vou arrebentar o cara. Espera, porque normalmente a história termina dizendo, não era bem assim. Normalmente é assim que termina. Então, eu sei que para muitas feminazes alucinadas que já gritaram e fizeram um escândalo nem sabendo exatamente o que era, vai ser uma questão de não é bem assim, mas é sim. Dizem que não é, foi absolvido, mas estuprou. Sabe aquelas absurdas? Tem gente que até hoje fala que o Neymar estuprou a menina assistindo o vídeo. Então, ignore essas pessoas e leve a sério apenas aquilo que é ponderado e que você consegue chegar no meio termo. A única coisa que eu quero dizer com esse vídeo é calma, porque no futebol o buraco é mais embaixo. Nós estamos falando do maior nicho do mundo, onde mulheres oportunistas usam jogadores de futebol não muito inteligentes para fazer esse tipo de chantagem. Então, e para fazer esse tipo de acusação e ganhar dinheiro. Então, não estou dizendo que seja o caso do Robinho, mas, pelo histórico, calma. É só isso. Tá bom? Então, minha posição é essa e em virtude disso. Acho que está bem esclarecido. E que se apurem os fatos e quando chegar no final... Quero ser o primeiro a vir aqui e falar, Robinho, você é um estuprador, ou vir aqui e falar, Robinho, você é um craque. E que pena que alguém tentou fazer isso com você. Mas é isso.
só depois de tudo resolvido.